Estamos lendo a carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 3, verso 16. Aqui, Paulo está falando porque os irmãos lá de Corinto, que não eram de Israel, eram gentios, né, como nós somos gentios, somos de fora de Israel, eles estavam seguindo cada um a sua denominação, não é denominação, mas seus líderes religiosos. E Paulo aqui vem corrigi-los, dizer que quem ensina é o Espírito Santo. E não tem ninguém de Apolo, nem de Cefas, nem de Paulo, todos são de Cristo. Porque Cristo os tem e os comprou com preço de sangue para o Pai, para a igreja de Deus. E nesse momento, no capítulo 3, verso 16, ele diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aquela coisa de Deus habitar no templo de pedra, meu amado, aquilo foi coisa do passado, do Velho Testamento, porque o Velho Testamento é sombra das coisas futuras. Não a imagem exata, você entende? É isso que o Novo Testamento fala. Então, quando ele era o templo velho de pedra, lá de Israel, dos judeus de Israel, que era povo de Deus, você não era. Nem digno de entrar naquele templo você não era, porque você era imundo e prostituta como eu, como nós brasileiros, perante a lei de Moisés. Mas depois que Jesus morreu, ele reuniu todos, dividiu o muro da separação e de dois povos fez um. Ele pegou dos estranhos, que somos nós, e dos filhos de Deus Israel, e fez um povo só, a igreja. Está escrito assim, ele separou, ele quebrou o muro da separação e de dois fez um povo só, a igreja. E essa igreja, meu amado, o Senhor habita nela. Então Paulo diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é separado, é santo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha o sábio na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Não se glorie que você tem um grande líder, que o teu homem, que te é o líder, o teu Valdomiro, o teu Macedo, o teu Silas, o teu R de novo e continue errando. O teu irmão Rubens ou qualquer outro homem que faz pipi e cocô não é nada, mas Yohoshua é tudo. O Salvador é Ele, é com Ele o nosso negócio. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja Valdomiro, seja Macedo, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós sois de Cristo, ungido, e ungido é de Deus. Capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se-nos nos desposeiros que cada um se ache fiel. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, e por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que em vós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbendo a favor de um e contra o outro. Meu amado, aqui fala para a gente não ir além do que está escrito.
Isso é muito sério. Eu vou repetir. E eu, irmão, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Para quê? Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito. Está escrito que você deve ter um líder religioso, um líder humano religioso, porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus, homem. Já é homem para você não ter outro homem. Não está escrito. Está escrito que você deve fazer culto litúrgico a Deus, como você faz. Não está escrito. Está escrito que você tem que formar um coral para cantar para Deus? Não está escrito. Está escrito que você tem que formar um grupo de coreografia para uma apresentação logo mais, um show para as pessoas verem? Não está escrito. Está escrito que você tem que fazer culto litúrgico? Não está escrito. E Paulo diz, e muito mais não está escrito, para que em nós aprendais, para que em Apolo, em Paulo, nos discípulos, aprendais e discípulos a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Capítulo 4, verso 6. Olha o 7. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nos renais, oxalá reinasse, para que também nós reinássemos convosco, porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sabeis em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Olha como nós, aqui fica num lugar para baixo. E os que são contra as coisas do Senhor, os adversários da cruz, como Paulo diz, os inimigos da cruz lá em cima. Lê com calma, meu amado, lê com calma esse capítulo 4. Lê de novo, lê muitas vezes que você vai entender o que eu estou falando. Não somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sofremos sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos moradia certa. E nos fadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Por que Paulo sofre, é esbofeteado? Por que o testemunho de Paulo é esse? Eu pergunto a você, meu querido, por que o testemunho dos homens que você vê por aí é o contrário? Não tinha nada e agora tem tudo, aqui na terra. Era pobre e ficou rico. Era desprestigiado e hoje tem prestígio, é louvado por todo mundo aonde vai. Alguns têm avião até com peças de ouro dentro. Esses que se dizem como Paulo, mas não imitam Paulo, são inverso de Paulo, inverso de Cristo. Porque o testemunho de Paulo é que ele era doutor da lei, fariseu, era de família nobre de Saul, hebreu dos hebreus, como ele diz. Era da família de Benjamim, uma tribo de Israel, onde saiu um rei dessa tribo que é Saul. E, no entanto, o testemunho de Paulo, como de Pedro e de tantos outros, é o contrário do testemunho desses homens que estão aí, ainda hoje. Mas você julga, você analisa e você toma a sua decisão. Continua seguindo esses homens? Ou para seguir Yahushua, lendo, aprendendo, porque ele diz, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Ou será que ele diz, aquele que crê em mim, como diz o Silas, o Macedo, o irmão Rubens? Eu me coloco no meio, meu amado. Por quê? Porque eu também sou homem. E eu digo a você que você não deve seguir o homem. O que eu falo para você é despertamento. Imite Paulo, não imite a mim. Imite a Jesus, porque também eu os imito.
E não quero ser um líder para você me seguir e não me faço líder. Eu sou contra isso, por isso eu me incluo.